Você já deve ter visto em todos os noticiários os números da inflação americana, que é o CPI, que saíram agora para abril, né, que foi 3,4% nos últimos 12 meses, e de mês a mês, né, para abril, ele subiu 0,3%, em vez dos 0,4% que foram esperados pelo mercado. Então, ele deu meio que uma arrefecida, né, foi um pouco mais abaixo do que o mercado estava esperando, pegando parte do mercado de surpresa. Então, meu objetivo aqui não é ficar falando sobre esses números em si, tem muito conteúdo que já fala sobre isso. O meu objetivo, na verdade, é te dar as ferramentas para que você possa tomar a sua própria conclusão, chegar às suas próprias conclusões e estratégias baseadas nas próximas reuniões que forem acontecendo do Fed e também dos próximos números do CPI. Porque o que acontece, na verdade, é o seguinte: por trás de tudo isso, que é que acabaram não te dizendo, né, sobre a inflação americana, que é o título desse podcast, é que essa informação ela cria toda uma dualidade. Então, o mesmo dado cria duas realidades completamente diferentes. E aí, a primeira forma que você vai interpretar é a forma do mercado em si, que é como o mercado reagiu. Então o mercado viu isso de forma positiva e os mercados subiram imediatamente. Mas baseado em quê? Então, pelo menos os indícios é de que a bolsa reage dessa forma porque o mercado agora começa a ver que, baseado no fato de que os números estão começando a dar uma caída, o Fed pode ver isso com bons olhos e vendo que, na verdade, está começando a chegar cada vez mais próximo, mesmo que devagarinho, chegando mais próximo daquela meta de 2%. Isso não significa que os preços estejam caindo, significa que o aumento está reduzindo cada vez mais, está perdendo cada vez mais a velocidade de aumento dos preços ao consumidor americano. E baseado nisso, se cria uma expectativa de que a probabilidade do Fed voltar a fazer as taxas de juros caírem, começar a fazer cortes, em setembro começa a aumentar. Então, baseado nesse otimismo, imediatamente você tem uma injeção de liquidez. Ela acontece quase de forma automática. Na verdade, é automático, porque a maior parte de todos os mercados americanos são algoritmos eletrônicos. Então, eles vão ter a expectativa de como que é mais ou menos ali o headline, né, que é a manchete da notícia, e ela vai acabar, eles vão acabar agindo de acordo. Então isso acabou criando toda uma enxurrada nos mercados, as bolsas subiram imediatamente, inclusive uma coisa que chamou muita atenção também foi o próprio Bitcoin. Bitcoin chegou a $66 mil, teve uma disparada no dia de ontem, o que mostra que nesse momento o Bitcoin, independente do que você ache sobre isso, ele teve um comportamento como uma ação, como um risk-on, né? um ativo risk-on, ou seja, quando o mercado está eufórico, o Bitcoin sobe, e quando o mercado está com medo, o Bitcoin cai. Mas às vezes ele age ao contrário do que as pessoas gostariam que fosse o Bitcoin, mas é assim que o mercado vem reagindo. Não importa muito o que eu ache sobre isso, mas o que importa é que como o mercado de fato usa essa ferramenta. Então os mercados vieram subindo, o dólar deu uma arrefecida e você percebe meio que um otimismo nos mercados. Então, essa é uma forma de você enxergar isso de forma positiva, com os mercados querendo subir e querendo que o Fed finalmente faça aquele pivot, né, que eles vêm falando desde 2022, para voltar à normalidade, entre aspas, que é uma taxa de juro zero, para a gente voltar àqueles tempos de bonança que nós tivemos por mais de uma década. Que nós sabemos que quando você entende o euro-dólar, isso não é bem assim que funciona. Então nós temos uma economia muito diferente daquela época, mas é assim que o mercado pensa. Então, esse é um lado da história. Por outro lado da história, você tem ali analistas que já veem a coisa de uma forma mais crítica, né? Nós estamos com problemas até contrários, deflacionários no mercado. Mas você pode falar assim, mas como que você pode criar deflação no mercado onde os preços estão super altos, os americanos não conseguem pagar pelas coisas? É aí que entra a grande confusão do tema inflação e deflação. Existe a inflação monetária e existe a subida de preços ao consumidor. São coisas completamente diferentes. Da mesma forma, você tem aquela deflação criada por inovação no mercado, que faz o preço ao consumidor despencar, baseado na economia em escala, que é a boa deflação.
digamos assim, e você tem também aquela deflação monetária, que essa que é a mais preocupante. E muitas pessoas, principalmente o Jeff Snyder, por exemplo, ele vem falando sobre isso há vários anos, né, que inclusive reflete na própria curva de bonds americana, que está dizendo que temos problemas sim, só que os problemas não são somente da economia americana, é um problema mundial, e os Estados Unidos também estão no meio, fazendo com que você não tenha crédito para as pessoas, para as pessoas físicas e jurídicas para se criar mais empregos. Ou seja, você tem índices na economia que estão refletindo justamente esse tipo de pensamento quando você avalia o que está por trás dos números, né? Então, quando você vê hoje a confiança do consumidor americano caindo cada vez mais, você percebe que os consumidores, principalmente naqueles varejistas, eles estão pensando duas vezes antes de fazer suas compras, e eles estão também priorizando pagar suas dívidas, né, do que fazer o consumo que todo o mercado de varejo gostaria que o consumidor fizesse. Então está tendo um grande movimento no consumidor americano que ele está pensando bastante antes de começar a fazer o que o varejo gostaria que ele fizesse. Então, por um lado, você tem as bolsas subindo baseado numa probabilidade que talvez possa ser maior dependendo de como o Fed vai interpretar esses dados de uma reunião que ainda não aconteceu, simplesmente pela expectativa de que isso tenha acontecido. E, por outro lado, você continua vendo americanos cada vez com a sua renda comprometida com coisas cada vez mais básicas, e você é wallet share. Se eu compro coisas mais básicas, se eu gasto mais dinheiro para comprar menos ainda, né, o que vem acontecendo quando você leva em consideração a subida de preços de alguns itens que vem acontecendo, isso não é uma coisa só dos Estados Unidos. Você provavelmente, se você estiver me ouvindo do Brasil, você provavelmente vai falar, mas Renan, isso também acontece aqui no Brasil, então é um fenômeno mundial, não é só americano, e então você acaba vendo que a disposição de renda extra acaba não sendo usada para o consumo, ela acaba sendo usada para quitar dívidas. E ao quitar dívidas, você está destruindo dinheiro, certo? Os números eletrônicos que são digitados nos bancos, quando você faz a negociação dos pagamentos, você tem menos dinheiro circulando na economia, você tem M2. Essas são forças deflacionárias, e quando você tem um foco de milhões de pessoas tentando fazer o mesmo esforço, principalmente da classe média, aí você percebe uma queda no M2 que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Isso é um sério problema para os bancos e isso também é um problema para o Fed, apesar disso criar uma imagem positiva, baseado no fato de que, não, se os preços estão caindo, significa que a política do Fed está funcionando. E por um lado é até verdade, porque quando você tem aquela subida da taxa de juros que acaba influenciando, por exemplo, compras, né, de casas, que vem influenciando mortgage, de outras coisas que são como financiamentos de carros, por exemplo, né, que também deu uma arrefecida muito forte nos Estados Unidos, com estoques cada vez mais cheios, você vê que é uma política de destruição de demanda. É uma política perversa, mas, infelizmente, ela também tem um efeito colateral que acaba funcionando por um outro lado, mesmo que não seja da forma inicialmente pensada. Então existe um emaranhado de contracorrentes, como sempre, como tudo em macroeconomia, e o que mais importa não é a sua opinião, não importa muito, mesmo que você perceba que a real economia tenha sérios problemas, ou que você tenha, por exemplo, vários empregadores que estão tentando segurar o máximo possível os seus funcionários, estão dando uma congelada nas novas contratações, né? Ou que você veja que, por exemplo, o petróleo, que é um grande componente do CPI, né, na americano, ele influenciou de forma artificial, porque você teve cortes gigantescos da Arábia Saudita, por exemplo, e dos produtores de petróleo, justamente porque você teve um corte de produção. Foi para tentar segurar o preço, para tentar fazer o preço subir. E esse preço subindo, obviamente, influencia indiretamente em todos os produtos, inclusive alimentos. Só que por que eles subiram em primeiro lugar, né? Por que houve essa subida? Porque o grande problema não está no lado da oferta, o grande problema está no lado da demanda. Essa demanda não está forte como antes, né? Tem vários números para poder mostrar isso, inclusive o Jeff Snyder é o que mais mostra esses números ao longo do tempo, que mostra que a parte da demanda realmente vai se tornando um problema. Só que quanto mais isso se torna um problema, mais isso vai convergindo com o objetivo do Fed. Então, é até perverso você falar isso, né? Que o grande objetivo, então, para trazer essa inflação, entre aspas, para os 2%, é que você tenha que fazer uma destruição de demanda. E isso é ótimo para
o mercado. Então, se o consumidor americano não vai indo muito bem, com certeza a bolsa vai agradecer, porque o que importa é que os números caiam, seja de uma forma, seja de outra. Seja destruindo, seja aumentando a oferta, seja destruindo a demanda, seja aumentando os juros, fazendo o que for necessário, mas o mercado precisa continuar subindo. Então, não que eu goste, mesmo que você tenha razão no seu objetivo de ver que algo está errado com a economia, o que importa é o timing, porque mesmo que você faça suas apostas baseadas nos seus investimentos, sobre o que você acha que vai acontecer por causa dos problemas reais da economia, isso não importa se você errar o timing. Então, mesmo que você acredite numa recessão deflacionária, você percebe quando você olha os mercados, quando você olha os números das bolsas, né, e principalmente o que está acontecendo, ou cripto, até meme coins, né, que estão ali subindo, altcoins e todas essas coisas, vários tipos de investimentos alternativos com uma enxurrada de liquidez. Isso acaba dando uma impressão de que, na verdade, nós estamos eufóricos, né? Você tem até aqueles memes na internet, né? We are so back, né? Então, assim, nós voltamos, estamos de volta. Não existe nenhum tipo de problema, está tudo indo muito bem e o mercado está eufórico. Então é nesse momento que você precisa tomar a sua própria decisão para você pensar, ok, o que realmente está acontecendo? Qual que é a real expectativa? Eu realmente tenho a expectativa que o Fed vai fazer esses cortes, mas muito antes disso você precisa avaliar não o que você vai interpretar dessa informação, mas o que você acha que o Fed vai interpretar dessa informação. Você percebe o problema que é hoje você tomar alguma decisão em relação aos seus investimentos? Mas infelizmente, é isso que acontece. É assim que o mercado funciona. Até os algoritmos estão começando a ficar dessa forma, como se fosse um derivativo da opinião de terceiros para eu entender o que ele acha que vai acontecer, para aí sim eu agir em cima do investimento. É como se fosse um jogo psicológico, né, que é literalmente a definição dos mercados hoje. Então é essa ferramenta que eu quero te trazer hoje para que você reflita, principalmente quando você for ver os próximos números. Ok, se esse número acontece assim, é assim que o mercado reage. Por que ele reage assim? É justamente pelo pensamento do que o outro que realmente influencia as minhas decisões vai acabar pensando. Então, infelizmente, é o disse que me disse, eu penso que ele pensa, e aí eu tomo a decisão que vai acabar, infelizmente, afetando todo o portfólio de todo mundo. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para você hoje. Essa dualidade realmente vai ficar cada vez mais presente nas nossas vidas, principalmente no mercado americano. E aí a próxima reunião do Fed, né, que vai ser a próxima reunião mais importante de todo mundo, até que venha a próxima, vai acabar estando sempre em volta desse número que acabou saindo do CPI, que é o número mais importante do mundo até que venham os próximos.